Graças a Deus. Deus abençoe todos os seguidores do canal da Bênção. Oh, glória a Deus. Hoje eu tenho aqui uma palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 10 e o versículo 29. Vamos observar o que diz aqui a palavra. Aqui o Senhor Jesus dizendo para os seus discípulos: E Jesus respondendo disse: Em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor a mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto nesta vida, neste tempo presente, em casas, irmãos, irmãs, pai, filhos, campo, e com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Amém? É muito forte essa palavra, porque ela está se referindo àquelas pessoas, servos de Deus, que são chamados para a obra de Deus. Na verdade, a vontade de Deus é que todos nós, dentro da igreja, todos, se empenhassem na obra, se voltassem para a obra, isto é, abraçar a obra de Deus, porque é um reino. Enquanto o cristão não entender que o Evangelho é o reino de Deus, então a pessoa não consegue interpretar, discernir que após ter feito a entrega da alma a Cristo, que é um novo nascimento, uma regeneração que Jesus faz através da vida dele na cruz, houve uma regeneração em nossas vidas. É interessante dizer que nós estamos no mundo, mas não somos mais do mundo. Nós não somos mais do mundo. É aí que entra o reino. Quando você se desliga deste mundo, você só consegue se desligar se você tem na sua fé, na sua mente, que agora você pertence a outro reino. Por que muitos cristãos sofrem? Porque ainda não entendeu que nascer de novo, entregar a vida a Jesus, é sair deste mundo e entrar num outro mundo. Quer dizer, sai de um mundo terreno e entra em um outro mundo espiritual. Quem não está na graça de Deus, quem ainda não foi nascido de Deus, quem ainda não passou pelo procedimento do novo nascimento em Cristo Jesus, nunca vai entender, nunca vai discernir esta passagem da palavra. A pessoa sai deste mundo e entra no mundo espiritual. É tanto que Jesus está dizendo: quem deixar casa, pai, mãe, filhos, irmãos, irmãs e campos quer dizer, toda a nossa vida secular, financeira, material, quem não deixar tudo isso aí por conta do reino de Deus, isto é, pelo fato de ter se entregado corpo, alma e espírito ao reino de Deus,
Se você não conseguir deixar tudo isso aí, você não vai conseguir seguir, caminhar neste reino e nem usufruir, porque o reino de Deus nós temos que usufruir aqui na terra. Jesus está dizendo: quem não deixar não é apto, não vai conseguir seguir o caminho. Mas como que explica isso? Não é deixar o pai, deixar a mãe, abandonar, largar, deixar para lá. Não é bem isso aí. É que a partir de então, tudo que está ligado em você, você vai continuar com o mesmo amor, com a mãe, com o pai, com a esposa, com os filhos, com os parentes, a mesma responsabilidade com o que você faz, que é o seu trabalho secular, seu ganha-pão. Só que agora você terá que ter no seu espírito, na sua alma, um desligamento deste grande fervor naquilo que você ama, e vai agora dividir. Você vai dividir todo este amor, será agora transferido para Jesus, para o reino de Deus. Porém, continuando amando do jeito que você ama, porém, a graça de Deus vai ter que falar mais alto na tua vida. A prioridade vai ser Jesus Cristo. É tanto que, se o teu chamado para a obra tem coisas que estão impedindo, Deus te chamou para ministério, Deus te chamou para fazer a obra dele, e tem coisas que está te segurando, é aí que entra a sua guerra em prioridade. Você não vai deixar de amar. Deus está querendo dizer que você vai ter que provar a sua prioridade no reino de Deus. Se você está sendo chamado para ser um grande pregador, para dirigir uma igreja, para dirigir um grupo dentro de uma igreja, um departamento, e tem coisas na sua vida que é um impedimento, você vai ter que agora entrar numa oração e falar com Deus: Senhor, me abra uma outra porta, me abra uma porta que eu possa continuar cuidando das minhas obrigações, mas que eu tenha o tempo exclusivo para fazer a tua obra. Por exemplo, quem entra numa guerra, quem entra numa milícia, os soldados que estão servindo o exército, o tempo que eles estão ali, eles estão debaixo de um regime que a prioridade qual é? Papai, mamãe, filho e esposa? Não. Ele ama normalmente ele ama todo mundo. Só que agora aquele soldado está diante das forças armadas, ele está ali pronto para a guerra, pronto para guerrear e defender o seu país. Assim é o que Deus quer dizer. Você tem que estar normalmente no âmbito de um amor, mas lembrando que o reino de Deus exige de nós, isto é, exige, o reino de Deus exige que nós tenhamos a consciência da prioridade a este reino. Se você for analisar a vida de um pastor, a vida de um missionário, de uma missionária, de quem está no campo, quem está liderando uma igreja, querendo ou não, até os familiares vai pagar preço por isso. Porque quando está na frente da obra de Deus, seja um grupo, aquela pessoa que é chamada, ela tem que dar conta do recado.
E a Bíblia diz que temos que fazer com muito zelo, muito zelo. Aquele grupo que está em nossas mãos, que são as ovelhas, ou é um grupo de vozes, ou é um coral, ou é uma banda, ou é portaria de igreja, você é porteiro, seja qual for o chamado dentro da igreja, alguém vai ter que pagar um preço dentro de casa, porque você tem um chamado para aquilo que se chama algo melindroso, que é o reino de Deus. Reino de Deus requer de nós tempo, responsabilidade e zelo, sobretudo o zelo. Por exemplo, vai ter um aniversário de um sobrinho ou de um filho, ou vai ter um casamento, ou vai ter situações social da família. E alguém dessa família é um pastor, é uma missionária, é um diácono, é alguém que tem responsabilidade na obra de Deus. É aí que entra essa palavra aqui, ó. Quem não deixar o amor do pai, da mãe, dos filhos, da esposa ou do campo por minha causa, não é digno. Ele está te pondo no estreito, Jesus está te colocando num estreito, para você entender que a prioridade é o reino de Deus. Isso não quer dizer que você vai faltar com as responsabilidades e faltar com o amor familiar, como eu já disse ainda agora. Simplesmente, você vai aprender a conciliar. Por exemplo, se você está trabalhando um tipo de emprego que tem que viajar, que tem que ficar fora da cidade e que você tem que estar aí 20 horas, 24 horas a serviço da empresa, você vai ter que, na verdade, saber conciliar as coisas. Não foi no aniversário que foi ontem à tarde, ou vai ser amanhã, só que você está empregado, você está debaixo de ordens. O que você vai fazer? Você vai depois lá, vai levar um presentinho, vai dar um abraço, tudo se resolve. Se é o papai e a mamãe, lá na frente vai ter o dia de sentar com eles, vamos jantar, eu trouxe aqui um pernil para a gente comer. Sempre haverá um momento. Se você entender que você tem que saber conciliar as coisas, mas dar prioridade a Deus, aí você vai ser vencedor. E Jesus está dizendo aqui, ó, que quem deixar tudo isso aí, receberá 100 vezes mais nesta vida e ainda a vida eterna em Cristo Jesus. Aprenda, sabe, diante de Deus, liberar você. Você tem que liberar você próprio para a obra de Deus. Se libere para a obra de Deus, não deixando de amar os seus, pelo contrário, amar mais ainda, porque agora você tem o amor de Deus e você prega o amor. Só que eu estou falando, quem é soldado de Cristo tem que saber conciliar as coisas, porque o reino de Deus exige de nós que tenhamos tempo, tenhamos compromisso e zelo com as coisas de Deus. Deus abençoe, na paz de Jesus. Um abraço para todos. Deus seja louvado. Amém? Amém, Jesus.